Boa tarde, vou falar da nossa sequência didática. Nosso tema escolhido foi o presente simples do verbo to be, nas formas afirmativa, negativa e interrogativa, e algum vocabulário específico, como sentimentos e características. Esse vocabulário específico que a gente vai utilizar somente para dar uma continuidade na construção e como usar o verbo to be. As informações gerais sobre o público-alvo, a gente escolheu então os alunos de primeiro ano do ensino médio, escolhemos rede pública e no turno vespertino. A metodologia escolhida, a gente escolheu uma metodologia chamada ESSA, cujas iniciais são Engage, Study e Activate. O conceito dessa metodologia, na primeira etapa, essa Engage, que é exatamente envolver, despertar o aluno e estimular o interesse envolvendo suas emoções. Então, ou seja, a gente vai escolher um tema que seja do cotidiano do aluno, do convívio dele, algo bem dinâmico. Então, para compor essa primeira etapa, a gente vai utilizar vídeos, brincadeiras, filmes, tudo para que o aluno se envolva nesse tema e goste desse tema. Na segunda etapa, que é o Study, agora o foco vai ser exatamente na construção. Então o professor vai agir de modo efetivo como orientador. Então ele vai explicar gramática, ele vai explicar vocabulário, pronunciação correta, ele vai explicar, vai sanar a dúvida dos alunos. Então é nesse momento que o professor vai ter o total, como a gente pode dizer, ele vai ter o total domínio com os alunos. Na terceira parte, que é o Activate, então essa parte somente os alunos que vão participar. Então o professor deixa de ser um orientador e passa a ser apenas um observador, porque os alunos vão conversar entre si de modo livre. Agora, falando um pouquinho da quantidade das aulas, a gente colocou um bimestre, que são 10 aulas de 45 minutos, e uma última aula, que seria a aula 11, que seria a avaliação. Entre os recursos didáticos, a gente então vai usar para passar os vídeos, vamos usar o caixa de som, pendrive, computador, o projetor. A gente também vai fazer algumas brincadeiras que a gente vai utilizar papel, então folhas brancas, vamos utilizar impressões em geral, e o quadro, né? O papel do professor, então, como eu já havia dito, vai ser nas fases Engage e Study como mediador e orientador, e na terceira fase Activate somente como observador. E as atividades que a gente desenvolveu serão trabalhos em grupos, aula expositiva através dos vídeos, exercícios orais e escritos e brincadeiras educativas. Então, sempre com o intuito de envolver os alunos e despertar esse interesse no aprendizado de um outro idioma, porque já é um pouco difícil, principalmente numa escola que não é específica, no caso que a gente escolheu. Então, quando o aluno busca esse conhecimento, ele acaba compartilhando, e a conversação livremente, que é na terceira etapa que a gente propõe, impulsiona e promove o desenvolvimento. Então, a primeira aula, a primeira e a segunda aula vão ser compostas, a primeira e a segunda serão compostas nessa fase do Engage. Então a gente vai passar vídeos, vamos mostrar para os alunos abordar esse tema sentimentos e fazendo um brainstorm, características também, e depois sutilmente a gente vai passando para o inglês. Na terceira fase, na terceira aula e na quarta serão as aulas do Study. Então a gente vai falar sobre construção, a gente vai entrar com a construção entre o sujeito com os pronomes pessoais, sujeito trocando por pronomes próprios, e a construção da frase mais o to be, mais pronome to be, característica e sentimento. E também prestar atenção na pronúncia. A quinta e a sexta aula a gente vai sempre revisando, então vamos sempre contar essa revisão para ter certeza que o aprendizado do aluno é efetivo. Então também vai ser composta por brincadeiras entre os alunos. Na sétima aula a gente vai também distribuir umas cópias de uma atividade, então a gente vai fazer uma atividade
eles vão ter que escrever também, organizar frases. Na 8ª aula vai ser uma aula bem expositiva, então a gente vai passar uma música e eles vão ter que buscar o verbo to be dentro dessa música, então vai treinar o listening, vai treinar também o writing, porque daí e o reading, né, especificamente, que vai ter que ler e procurar o verbo to be. Já na 9ª e na 10ª, a gente vai para a parte do activate, então eles vão treinar esse inglês de modo livre. Então, conversação, sempre utilizando o que foi aprendido, né? E na última aula será a avaliação. Então, o nosso produto de avaliação, produto 1, vai ser sempre durante a aula, então a cada participação vai ser efetuada uma avaliação contínua do aluno. E a aula final, que é o documento escrito. É isso, a nossa sequência didática. Muito obrigada.